Você já se perguntou se aquele sorriso que parece sincero esconde uma armadilha invisível? Carl Jung dizia que a sombra é o lugar onde escondemos tudo o que não suportamos ver em nós mesmos. Mas e quando essa sombra caminha diante de você, disfarçada de alguém que parece inofensivo? O perigo não está no grito evidente, mas no sussurro que se infiltra em sua mente sem que você perceba. Talvez você já tenha sentido esse frio na espinha, essa estranha sensação de que alguém mexia nos fios invisíveis que sustentam seus pensamentos. E se eu te dissesse que existem pessoas que não roubam sua carteira, mas saqueiam sua alma? Narcisistas que não levantam muralhas de pedra, mas constroem labirintos dentro de você, tornando impossível distinguir o que é seu do que foi colocado lá por eles. Jung alertava: o maior inimigo não é aquele que você enxerga, mas o que se esconde por trás de um rosto familiar. E o mais perturbador é que muitas vezes já abrimos as portas de casa para esse inimigo sem notar. Imagine olhar nos olhos de alguém e sentir que por trás daquele brilho existe um vazio sem fundo. É como se você estivesse diante de um espelho que devolve apenas aquilo que o outro deseja que você veja. Narcisistas perigosos não apenas usam máscaras, eles são as próprias máscaras, mudando de forma sempre que você tenta capturá-los. E aqui está a verdade inquietante. Talvez você já tenha chamado um deles de amigo, de parceiro ou até de amor da sua vida. A mente humana, segundo Jung, é um palco onde as personas representam papéis para sobreviver. Mas alguns transformam esse palco em campo de guerra, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio é uma arma sutil de dominação. Você pode pensar que está no controle, mas a pergunta que realmente importa é: quem está dirigindo os fios invisíveis que movem seus pensamentos e emoções? A resposta não é óbvia, e quando surgir, pode abalar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Há segredos que não podem ser ignorados, verdades que queimam mesmo quando não são ditas. O que você verá aqui não é apenas uma lista de personalidades perigosas, é um mapa de como a mente pode ser sequestrada sem deixar rastros. E se ao longo desta jornada você descobrir que já esteve preso em um desses labirintos, a dúvida que ficará ecoando será a mais perturbadora de todas. Você realmente escapou ou ainda está dentro dele? Você já sentiu aquele olhar que atravessa sua pele como se soubesse de coisas que você mesmo tentou esquecer? Carl Jung dizia que o perigo maior não está naquilo que é visível, mas naquilo que se esconde atrás do olhar que insiste em te decifrar. Narcisistas não chegam anunciando guerra. Eles deslizam como sombras silenciosas, instalando-se em seus espaços mais íntimos, ocupando cadeiras dentro da sua mente sem pedir permissão. Há momentos em que você acredita estar no controle, mas de repente percebe que está repetindo frases que não são suas, defendendo ideias que não nasceram em você, sentindo emoções que parecem plantadas. É como se alguém tivesse colocado espelhos distorcidos em cada canto da sua consciência, e o reflexo que você vê já não se parece com quem você foi um dia. E o mais perturbador é que você aceita esse reflexo como se fosse verdade. Jung nos ensinou que a sombra contém tudo o que negamos em nós mesmos. Mas e quando outra pessoa usa essa sombra como arma contra você? É como entregar as chaves do seu porão mais sombrio para alguém que não tem compaixão, alguém que transforma suas feridas em correntes invisíveis. Você sente a dor, mas não vê o nó. Você grita por dentro, mas sua voz se perde no labirinto que eles criaram. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele aperto no peito quando está perto de alguém, como se sua energia fosse sugada pouco a pouco. Não há sangue, não há ferida física, mas há um esvaziamento silencioso. Você sorri, mas por dentro se sente quebrado. Você ouve, mas não percebe que cada palavra recebida é uma semente venenosa, programada para florescer na hora exata da sua queda. E ainda assim você permanece. Por quê? Porque o narcisista perigoso não te domina com gritos, mas com silêncios bem calculados. Ele não te prende com correntes de ferro, mas com fios sutis de expectativa, medo e desejo.
Ele conhece o que você esconde de si mesmo e usa isso contra você. O inimigo mais ameaçador não é o desconhecido, mas aquele que já atravessou as portas da sua confiança. No fundo, você se pergunta, será que eu já cruzei com alguém assim? E essa pergunta ecoa, porque talvez a resposta já esteja no seu corpo, na memória de noites mal dormidas, no peso de culpas que não são suas, em escolhas que você tomou sem entender de onde veio o impulso. A mente guarda rastros, mas o coração carrega cicatrizes que você tenta ignorar. Jung acreditava que todo encontro humano é um choque de inconscientes. Quando um narcisista entra em cena, não é apenas você contra ele, é a sua sombra contra a dele, é sua fragilidade contra a sua manipulação. O que está em jogo não é a conversa, mas a essência do seu ser. E quando você perde, não percebe imediatamente. A derrota é lenta, doce, disfarçada de carinho, embrulhada em elogios que escondem veneno. A mente racional tenta buscar lógica, mas o corpo já sabe que algo não está certo. Você sente o desconforto no estômago, o arrepio na pele, o nó na garganta. O narcisista mais perigoso não precisa levantar a voz, porque seu campo de presença já é suficiente para dobrar sua vontade. É como se você fosse sugado para dentro de um redemoinho invisível, e quanto mais luta, mais se perde. Mas o que acontece quando você começa a perceber as fissuras? Quando a máscara escorrega por um instante e você vê o vazio atrás do sorriso? Essa visão é perturbadora porque revela uma ausência de alma, um abismo sem fundo que parece querer engolir o que resta da sua identidade. Você tenta negar, tenta justificar, mas algo em você já sabe, há algo profundamente errado. E ainda assim, você continua preso. Porque a manipulação não se apoia apenas no medo. Ela se apoia também na sua necessidade de ser visto, reconhecido, amado. Eles oferecem exatamente aquilo que você mais deseja, mas em doses controladas, como um veneno administrado em pequenas gotas. E você se vê preso à esperança de que um dia receberá a dose completa, mesmo sabendo que ela nunca virá. É nesse ponto que a confusão se instala. Você começa a se culpar por sentir que algo não vai bem. Você acredita que talvez o problema esteja em você, que talvez seja fraco, ingrato ou até mesmo insano. E é exatamente isso que o narcisista deseja, que você duvide da própria sanidade. Porque quando a dúvida se instala, ele já não precisa controlar você. Você mesmo passa a se controlar em favor dele. Esse é o ciclo mais perigoso, aquele que Jung descreveria como uma dança inconsciente entre vítima e manipulador. Não há começo claro, não há fim visível. É um fluxo que se repete, cada vez mais profundo, até que sua essência se torne apenas uma sombra do que era. Você tenta escapar, mas cada tentativa se transforma em uma nova forma de prisão. E a pergunta insiste: como escapar de um inimigo que usa sua própria mente contra você? Não há muros a escalar, não há portas a arrombar, porque a prisão está dentro. E quando você se dá conta, já não sabe se as escolhas que faz são realmente suas ou se foram implantadas como sementes invisíveis. O medo não está fora, ele germina dentro, moldado pelas mãos invisíveis de quem te manipula. A cada encontro, a cada conversa, a cada silêncio, algo em você é moldado, torcido, reescrito. Você já não fala com sua própria voz, mas com a voz que o outro te ensinou a usar. Você já não deseja por si mesmo, mas pelos desejos que foram costurados em você. E quando finalmente percebe, sente como se sua alma tivesse sido sequestrada por alguém que nunca mostrou o rosto verdadeiro. E nesse instante algo muda. Porque a consciência, ainda que dolorosa, é a primeira rachadura no espelho falso que foi colocado diante de você. O despertar é brutal, mas necessário. Jung dizia que só encarando a sombra podemos começar a nos libertar dela. E talvez seja isso que começa a acontecer agora, enquanto você ouve, enquanto você se reconhece, enquanto as memórias ocultas começam a subir.
você começa a perceber que a manipulação não é apenas uma história distante, ela pode estar dentro da sua própria vida. Você já percebeu como certos encontros não apenas marcam, mas parecem redesenhar a forma como você percebe o mundo? Não se trata de simples lembranças, mas de impressões que ficam gravadas como cicatrizes invisíveis, moldando suas escolhas, suas emoções e até mesmo a maneira como você enxerga a si mesmo diante do espelho. Carl Jung dizia que toda alma humana carrega um labirinto, e alguns sabem exatamente como andar por dentro dele, mexendo nas portas secretas que você nem sabia que existiam. Esses são os encontros mais perigosos, aqueles que não roubam sua atenção por alguns instantes, mas que sequestram sua essência por inteiro. A figura do narcisista não é apenas um personagem distante em histórias ou diagnósticos clínicos. É uma presença viva, uma força arquetípica que veste diferentes máscaras para entrar em sua vida. Às vezes surge como aquele amigo que parece se importar, mas que sempre transforma sua dor em palco para o próprio espetáculo. Outras vezes é o parceiro amoroso, que primeiro te eleva aos céus com palavras doces e depois lentamente te empurra para o abismo até que você duvida do próprio valor. E mais perturbador ainda, pode ser alguém da sua própria família, aquele olhar que deveria proteger, mas que, ao contrário, vigia e molda, transformando você em extensão de desejos que não são seus. O perigo não está apenas no que eles fazem, mas no que fazem você sentir. A manipulação não começa com violência, mas com encantamento. É o elogio preciso, o sorriso no instante certo, a atenção direcionada para os pontos onde você mais tem sede de reconhecimento. Eles oferecem aquilo que você acredita estar faltando em você, mas o preço é alto. Pouco a pouco, você começa a depender desse olhar para se sentir inteiro. E é nesse instante que a armadilha se fecha, porque sua identidade passa a ser moldada pelo reflexo distorcido que eles projetam. Jung descreveu isso como a batalha entre a persona e a sombra. A persona é a máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, enquanto a sombra guarda tudo o que não aceitamos em nós mesmos. O narcisista perigoso é um mestre em explorar esse campo invisível. Ele seduz a persona, alimentando aquilo que você mostra em público, ao mesmo tempo em que ativa suas sombras escondidas, usando sua vergonha e sua fragilidade como armas contra você. O resultado é devastador. Você passa a lutar consigo mesmo, acreditando que o inimigo está fora, quando na verdade a guerra já começou dentro. E não é estranho como essa guerra interna parece silenciosa para os outros? Você sofre, mas não consegue explicar. Você sente que algo não está certo, mas não tem palavras para traduzir. É como carregar um segredo que pesa toneladas, mas que ninguém pode enxergar. Essa invisibilidade é parte da estratégia. Quanto mais isolado você se sente, mais vulnerável fica. E o isolamento não acontece apenas fisicamente. Ele é psicológico, é emocional. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim sentir que ninguém realmente entende o que acontece. Talvez você já tenha vivido esse dilema. Quando tenta falar, as palavras parecem frágeis demais e você se pergunta se não está exagerando. É assim que a manipulação se solidifica. Você mesmo passa a duvidar de sua percepção. Jung dizia que a mente pode criar armadilhas tão sofisticadas que se tornam prisões invisíveis, e o narcisista sabe como explorar essas armadilhas, transformando-as em correntes. Você não precisa ser amarrado, porque já se aprisionou sozinho na teia da dúvida. A manipulação mais cruel é aquela que se disfarça de amor. Você acredita estar recebendo cuidado, quando na verdade está sendo observado, estudado e moldado. O narcisista oferece exatamente o que você quer, mas não porque se importa, e sim porque sabe que, ao oferecer, cria dependência. É como o jardineiro que rega a planta apenas para ter certeza de que ela continuará presa à terra que ele controla. A cada gesto de bondade, há uma intenção oculta, e essa intenção é sempre poder. E você, sem perceber, começa a entregar mais e mais de si mesmo.
Primeiro, pequenas concessões, um silêncio para evitar conflito, uma desculpa para justificar o comportamento do outro, uma renúncia a algo que antes era importante para você. Depois, maiores. Seus sonhos ficam em segundo plano. Sua voz começa a desaparecer, sua essência começa a murchar. Até que um dia, você se olha no espelho e não reconhece quem está lá. O reflexo não mostra você, mostra a versão que o outro criou. Mas há um detalhe perturbador. O narcisista nunca se satisfaz. Não importa quanto você ofereça, nunca é suficiente. Ele sempre encontra uma forma de desvalorizar, de criticar, de desestabilizar. É como se houvesse um vazio dentro dele, um buraco negro emocional que devora tudo o que você entrega e ainda assim pede mais. E você, exausto, continua tentando preencher esse vazio, sem perceber que é impossível. Porque o vazio não está em você, está nele. E ainda assim, é você quem paga o preço. Nesse ponto, surge a dúvida mais cruel. Será que o problema é comigo? Essa pergunta, repetida como um mantra, corrói sua autoconfiança, até que você começa a acreditar que é verdade. E aqui está a armadilha final. Quando você duvida de si mesmo, não precisa mais de correntes externas. Você se torna prisioneiro voluntário, tentando se ajustar, tentando ser melhor, tentando ser suficiente para alguém que nunca reconhecerá seu valor. Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda arquétipos que atravessam gerações. O narcisista perigoso encarna o arquétipo do predador, não o predador visível, mas o que se esconde em pele de cordeiro, o que se aproxima oferecendo carinho e termina sugando sua alma. E reconhecer esse arquétipo é fundamental, porque só ao ver o inimigo podemos começar a enfrentá-lo. Mas ver não é simples. A máscara é tão bem construída que você prefere acreditar na ilusão. A verdade dói e a mentira parece mais confortável. No entanto, a mentira tem um preço. Cada vez que você a aceita, uma parte de você se apaga. É como se sua chama interior fosse diminuindo pouco a pouco, até restar apenas uma brasa quase apagada. O perigo não é apenas perder o controle, mas perder a si mesmo. E é nesse ponto que a jornada se torna mais sombria, porque quando você já não sabe quem é, qualquer comando externo pode se tornar lei. E, no entanto, dentro do abismo, há sempre uma centelha. Essa centelha é a consciência, ainda que mínima, de que algo não está certo. É a voz interna que insiste em sussurrar, mesmo quando você tenta silenciá-la. É o desconforto que não passa, a inquietação que insiste em voltar. Jung acreditava que essa voz é a manifestação do self, o núcleo mais profundo da psique, a parte que não pode ser destruída. E talvez seja essa voz que agora começa a despertar dentro de você enquanto escuta estas palavras. Você pode até tentar negar, pode até tentar justificar, mas no fundo algo em você já reconhece o padrão. Talvez você não queira admitir, talvez doa demais aceitar, mas sua alma já sabe, há manipulações que marcaram sua história. E enquanto não forem vistas, continuarão agindo como forças ocultas, determinando suas escolhas, suas relações, seus medos. A pergunta não é se você já cruzou com um narcisista perigoso. A pergunta é quantas marcas invisíveis você carrega até hoje. E quando essa percepção chega, o mundo inteiro parece se deslocar. De repente, lembranças antigas ganham novo significado. Palavras ditas no passado agora revelam intenções ocultas. Momentos que pareciam banais se transformam em evidências de algo muito maior. É como se a cortina caísse e você finalmente enxergasse o palco pelo que realmente é, um teatro de manipulação cuidadosamente ensaiado. Mas a revelação não é o fim da jornada, é apenas o começo. Porque ao ver a verdade, você não pode mais fingir que não viu. O que fará com esse conhecimento? Vai ignorar e continuar preso ao ciclo? Ou vai encarar a dor e começar a reconstruir a si mesmo? Essa é a encruzilhada onde muitos desistem, porque a verdade liberta, mas também exige coragem. O narcisista perigoso quer que você acredite que não há saída, que você é fraco demais, dependente demais, pequeno demais.
Mas Jung diria que é justamente nesse momento de confronto com a sombra que nasce a possibilidade de transformação. A dor é real, o medo é real, mas é nesse terreno sombrio que a alma encontra sua força. É ali, no confronto com o vazio, que você pode descobrir que ainda existe algo em você que não pode ser manipulado, que não pode ser roubado, que não pode ser apagado. Esse algo é o que mantém a esperança viva, mesmo quando tudo parece perdido. É o que te lembra que você ainda respira, ainda sente, ainda busca. É o que faz você estar aqui, agora, ouvindo estas palavras, sentindo que há algo maior sendo revelado. Essa centelha é a prova de que, apesar da escuridão, há luz. E talvez essa luz seja o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você finalmente começa a recuperar aquilo que foi tomado. Você já reparou como certas pessoas parecem habitar não apenas o espaço físico ao seu redor, mas também o território secreto da sua mente? Elas não apenas falam, elas ecoam dentro de você. Não apenas olham, mas atravessam. É como se a simples presença delas fosse capaz de rearranjar seus pensamentos, redesenhar seus desejos e colocar palavras em sua boca antes mesmo que você tivesse consciência delas. Carl Jung dizia que existem encontros que funcionam como rituais de iniciação. Eles te quebram, te desmontam e ao mesmo tempo revelam algo em você que você não sabia que estava lá. Mas e quando essa revelação não é luz, e sim sombra? O narcisista perigoso opera nesse campo liminar entre revelação e destruição. Ele toca naquilo que você esconde de si mesmo, trazendo à tona aspectos que você tentou enterrar, mas não para te libertar, e sim para usar essas partes contra você. Ele é o espelho distorcido que devolve sua imagem fragmentada, e quanto mais você tenta se recompor diante dele, mais percebe que o reflexo nunca se alinha com a realidade. É uma sensação de estranhamento, de alienação, como se você estivesse vivendo uma vida que não é totalmente sua. E o mais perturbador é que você começa a se acostumar com esse estado. E manipulação se torna rotina, o desconforto se transforma em normalidade. Você acorda e dorme dentro de uma atmosfera densa, mas passa a acreditar que é assim mesmo que as coisas são. É aqui que o jogo se torna mais cruel. O narcisista não apenas manipula o que você sente, ele manipula também a forma como você entende o mundo. Ele reconstrói seu mapa interno, e nesse mapa ele é sempre o centro. Jung descrevia o inconsciente como um vasto oceano cheio de imagens arquetípicas. O narcisista mergulha nesse oceano com você, mas não para compartilhar a travessia. Ele mergulha para te afogar lentamente, usando as próprias correntes da sua psique. Ele sabe onde suas feridas estão, onde suas vergonhas estão escondidas, onde sua necessidade de amor grita em silêncio. E é exatamente nesses pontos que ele finca suas âncoras, prendendo você em um fundo escuro onde não há saída visível. Talvez você já tenha sentido essa prisão invisível. Não há grades, não há muros, mas você se sente cercado, limitado, encolhido. É como se cada tentativa de escapar terminasse em um retorno ao mesmo ponto. Você muda de rota, mas o ciclo se repete. Você busca apoio, mas a voz do narcisista continua ecoando dentro de você, como se tivesse deixado marcas permanentes em sua mente. Esse é o poder mais sinistro. A manipulação continua mesmo quando ele não está presente. E você começa a se perguntar, será que eu ainda sou eu? Essa pergunta é como um abismo, porque abre a possibilidade de que partes de você tenham se perdido no processo. O narcisista perigoso não rouba apenas momentos, ele rouba pedaços inteiros de identidade. Ele apaga seus contornos até que você já não sabe mais onde termina e onde ele começa. Essa fusão forçada é a forma mais cruel de violência. Você deixa de ser sujeito e se torna objeto na narrativa de outra pessoa. Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para se tornar quem realmente se é. Mas a presença do narcisista cria uma falsa individuação.
Em vez de se tornar inteiro, você se torna reflexo. Em vez de integrar sua sombra, você passa a carregar a sombra do outro. É um caminho invertido, um labirinto que leva cada vez mais fundo para longe de si mesmo. E quanto mais você anda, mais distante parece estar do ponto de origem. O paradoxo é que por trás dessa experiência sufocante existe uma verdade oculta. Ninguém pode manipular você sem tocar naquilo que já existe em seu interior. O narcisista não cria seus medos, ele ativa os que já estavam guardados. Não inventa suas carências, ele apenas coloca o dedo nas feridas abertas. Isso é o que torna tudo mais inquietante. No fundo, ele não trouxe nada novo, apenas revelou o que você não queria encarar. E talvez seja isso que doa mais. Porque, em algum nível, você percebe que a prisão é construída também com materiais seus. Suas inseguranças, seus silêncios, suas culpas não resolvidas. O narcisista não inventa as correntes, apenas usa os pedaços de ferro que você mesmo deixou espalhados. Essa percepção é devastadora, porque mostra que a luta não é apenas contra ele, é contra você mesmo. Contra a parte de você que ainda permite, que ainda cede, que ainda acredita. Mas não se engane, reconhecer isso não significa culpa, significa responsabilidade. Jung diria que o primeiro passo para a liberdade é enxergar a própria sombra sem negar. E talvez seja por isso que ouvir estas palavras cause tanto incômodo, porque elas tocam em lembranças que você tentou enterrar, em sensações que você disfarçou com sorrisos, em histórias que você não contou nem para si mesmo. Mas agora, diante da espiral que se abre, não há mais como voltar atrás. Você se lembra daquele instante em que sentiu que algo estava errado, mas preferiu ignorar. Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, aquele arrepio na pele. Esses sinais não eram apenas sintomas de ansiedade, eram mensagens do self tentando avisar que algo estava desalinhado. Mas o narcisista é hábil em silenciar essa voz. Ele oferece explicações convenientes, justificativas suaves, promessas doces, e você, desejando acreditar, cala sua própria intuição. É nesse ponto que a manipulação se transforma em possessão simbólica. O outro não apenas ocupa seu espaço externo, mas se instala em sua vida psíquica. Ele se torna o filtro através do qual você vê o mundo. E o mais assustador é que você passa a confundir essa presença com amor, com cuidado, com intimidade. Mas no fundo é controle. É como se sua alma fosse um palco e ele tivesse se tornado o diretor invisível, escolhendo falas, ensaiando gestos, controlando até seus silêncios. E quando você tenta resistir, algo ainda mais perturbador acontece. Ele se transforma. O narcisista não tem forma fixa. Ele é máscara sobre máscara. Se você confronta, ele se vitimiza. Se você se afasta, ele se torna irresistivelmente sedutor. Se você percebe a manipulação, ele veste a pele de arrependimento. Cada vez que você pensa ter visto seu rosto verdadeiro, ele já mudou de forma. É um jogo sem fim, uma dança onde você sempre se cansa primeiro. A pergunta que insiste é: até quando você vai permitir? Mas essa pergunta não pode ser respondida de imediato, porque ela dói. Ela exige que você olhe para dentro e veja o quanto já perdeu, o quanto já entregou, o quanto ainda resiste em ceder. Jung dizia que só quando encaramos o inconsciente podemos começar a transformar a realidade. E talvez seja isso que começa a acontecer agora, enquanto você reconhece os rostos que já passaram por sua vida, os vazios que já foram deixados, os ecos que ainda ressoam em sua mente. Esse reconhecimento é doloroso, mas é também libertador. Porque cada lembrança que retorna, cada emoção que pulsa, cada memória que reaparece, é um pedaço de você reclamando sua existência. É a sombra pedindo para ser integrada e não mais usada contra você. É a alma exigindo espaço para respirar fora do domínio do outro. É a vida sussurrando que ainda há algo a ser recuperado. Você pode até sentir que é tarde demais, que o estrago é irreversível. Mas Jung nos lembraria: não existe caminho de volta, existe caminho de integração. Tudo o que foi vivido, por mais doloroso que seja, pode ser transformado em consciência. E a consciência é a chave que abre as portas do labirinto.
O narcisista perigoso quer que você acredite que não há saída, mas há. E essa saída começa no instante em que você ousa olhar para dentro e dizer, eu vejo. E ao dizer, eu vejo, algo começa a tremer dentro de você. Porque o véu que cobria sua percepção começa a cair, e junto dele caem as ilusões que sustentavam a manipulação. Você percebe que não precisa mais dançar essa dança, não precisa mais repetir esse ciclo. E embora a dor ainda seja real, pela primeira vez, ela é acompanhada de algo novo, esperança. A esperança é o que nasce quando a consciência se expande. Ela não elimina o medo, mas o ilumina. Não apaga as cicatrizes, mas as transforma em marcas de sobrevivência. E talvez seja nesse ponto que você entenda o paradoxo mais profundo. Aquilo que parecia ter te destruído pode se tornar o solo onde sua força floresce. O encontro com o narcisista não precisa ser apenas ruína, pode ser também iniciação. Mas essa iniciação não é leve, não é suave. É brutal, é visceral, é transformadora. Ela exige que você encare cada sombra, cada silêncio, cada verdade que você tentou evitar. E, ao mesmo tempo, ela te dá a oportunidade de renascer de um modo que nunca seria possível sem a dor. É a jornada do herói dentro de sua própria psique, o mergulho no submundo que só termina quando você encontra a centelha do self brilhando mesmo na escuridão mais densa. Você já percebeu como existem silêncios que pesam mais do que gritos? O narcisista perigoso domina essa arte. Ele não precisa falar para controlar, basta um olhar, uma pausa, um gesto calculado. Esses momentos de silêncio são como lâminas invisíveis que cortam fundo, porque deixam você preenchendo o vazio com suas próprias culpas, seus próprios medos, suas próprias inseguranças. Carl Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e o silêncio é um dos mais poderosos. No silêncio do narcisista, o que ecoa é a sua própria sombra. Há um instante em que você começa a perceber que está vivendo dentro de um teatro cuidadosamente montado. Cada diálogo, cada conflito, cada reconciliação parece seguir um roteiro oculto. E você, sem se dar conta, ocupa um papel que nunca escolheu, mas que repete como se fosse inevitável. Essa é a essência da manipulação. Ela não força, ela direciona. E você, acreditando ser livre, segue linhas invisíveis que já estavam desenhadas. O perigo não está apenas na dor emocional. O verdadeiro risco é a erosão lenta da sua identidade. Dia após dia, pequenas partes de você se apagam. Primeiro, seus gostos começam a mudar, adaptados ao que o outro deseja. Depois, suas opiniões perdem força, moldadas pelo medo de desagradar. Por fim, sua própria percepção da realidade se distorce, até que você já não sabe o que é verdade e o que é manipulação. É como se o chão sob seus pés tivesse se tornado líquido e você não tivesse mais onde firmar. Jung nos lembraria que a sombra sempre encontra formas de se manifestar. Quando não olhamos para ela, ela retorna disfarçada, muitas vezes na figura de pessoas que carregam exatamente aquilo que negamos em nós. O narcisista é esse espelho distorcido. Ele reflete sua fome de amor, sua sede de reconhecimento, sua vulnerabilidade escondida. E ao refletir, ele captura. Você se vê nele, mas o que retorna não é você. É uma caricatura, uma versão manipulada. O mais cruel é que essa captura parece no início encantamento. Há uma fase em que você sente que encontrou alguém, que finalmente te entende, que finalmente te enxerga. É como se o vazio que você carregava tivesse sido preenchido. Mas esse preenchimento é falso. É um empréstimo que logo vem com juros altos. O que parecia um encontro da alma se revela uma invasão. O que parecia amor se revela dominação. Então surge a confusão. Como pode algo que parecia tão certo se tornar tão devastador? Essa é a pergunta que prende. Porque mantém você buscando no outro a versão inicial, aquela que parecia perfeita. Você continua acreditando que, se fizer tudo certo, se amar o suficiente, se ceder o bastante, talvez aquela versão volte. Mas Jung diria, essa versão nunca existiu.
Era apenas uma máscara. O que você viu foi um reflexo do que desejava, não o que realmente estava ali. Essa percepção é dolorosa, quase insuportável. É como acordar de um sonho belo, apenas para descobrir que estava sendo envenenado enquanto dormia. O choque é brutal, porque exige que você aceite que foi enganado, e não apenas pelo outro, mas também por si mesmo. Você acreditou, você quis acreditar, você se agarrou à ilusão. E agora precisa encarar o vazio deixado pela queda da máscara. Nesse momento, a sombra interna começa a gritar. Você sente raiva, culpa, vergonha? Raiva do outro por ter manipulado, culpa por ter permitido, vergonha por não ter visto antes. Essas emoções se misturam, criando um turbilhão que parece insuportável. Mas Jung diria que é justamente nesse caos que nasce a possibilidade de transformação. A raiva é a energia da ruptura. A culpa é a consciência de responsabilidade. A vergonha é o convite para olhar para as partes negadas de si. Cada uma dessas emoções, se encarada, pode se tornar um portal de libertação. Mas o narcisista não desiste facilmente. Quando percebe que você começa a despertar, ele muda de estratégia. Se antes era sedução, agora é ameaça. Se antes era carinho, agora é culpa. Ele usará qualquer recurso para manter você dentro do ciclo, porque o poder dele depende da sua submissão. E você, fragilizado, pode vacilar, pode acreditar novamente, pode ceder mais uma vez. Esse é o looping mais perigoso, a sensação de que nunca haverá uma saída definitiva. Contudo, há sempre uma fissura no ciclo. É aquele instante em que você sente que não aguenta mais, que a dor é insuportável, que algo precisa mudar. Esse é o ponto de ruptura, o limiar entre a destruição e o renascimento. Jung descrevia esses momentos como encontros com o arquétipo da morte e renascimento. Algo em você morre, a ilusão, a dependência, a máscara. E algo em você começa a nascer, a consciência, a força, a autenticidade. O processo, porém, é árduo. Romper com o narcisista não é apenas afastar-se fisicamente, é libertar-se psicologicamente. Mesmo longe, a voz dele continua ecoando. Mesmo distante, as memórias continuam queimando. É preciso uma reconstrução lenta, paciente, quase artesanal. É preciso recolher os pedaços de si mesmo, espalhados pelo caminho, um a um, e reconhecer que eles ainda pertencem a você. E aqui surge a parte mais importante, a solidão. Após o rompimento, você se sente vazio, perdido, sem direção. Esse vazio é perigoso, porque pode te empurrar de volta para o ciclo em busca de preencher a ausência deixada. Mas Jung diria, o vazio não é inimigo, é oportunidade. É no vazio que a alma pode se reencontrar, que o self pode emergir. O silêncio que antes era prisão, agora pode se tornar espaço de renascimento. Você começa a se perceber de novo. Primeiro, pequenas coisas. Um gosto esquecido, uma memória antiga, uma vontade simples. Aos poucos, percebe que ainda há vida dentro de você, que ainda há um centro que não foi destruído. Esse é o self, o núcleo indestrutível da psique, que nenhuma manipulação pode apagar. Ele sempre esteve lá, esperando o momento de ressurgir. Mas o retorno não é linear. Há recaídas, há lembranças que doem, há noites em que a saudade da ilusão é quase insuportável. Você pode até sentir falta do manipulador, não porque ele era bom, mas porque você se acostumou ao ciclo. Essa é a parte mais traiçoeira. Confundir apego com amor, confundir hábito com destino. Mas cada vez que você resiste, cada vez que escolhe a si mesmo, a sombra perde força. E pouco a pouco, algo muda. Você começa a sentir novamente sua própria voz, sua própria vontade, seu próprio desejo. O que antes era eco agora se transforma em expressão. O que antes era prisão agora se torna espaço. O que antes era dor agora se torna aprendizado. Eu diria que esse é o início da individuação. Tornar-se inteiro não apesar da dor, mas através dela. O narcisista perigoso continuará existindo no mundo. Talvez até tente retornar, talvez surja em novas formas, novas pessoas. Mas uma vez que você desperta, algo dentro de você muda para sempre.
Você aprende a reconhecer os sinais, a confiar em sua intuição, a honrar sua sombra. Você entende que ninguém mais pode roubar aquilo que já foi integrado. A manipulação só funciona no escuro e agora há luz. E nesse momento, você percebe que a jornada nunca foi apenas sobre o outro. Sempre foi sobre você, sobre suas feridas, suas sombras, sua busca por reconhecimento. O narcisista foi o espelho distorcido que te obrigou a encarar o que estava escondido. E embora a dor seja real, o aprendizado também é. Você descobre que não apenas sobreviveu, você renasceu. E a pergunta que fica ecoando é: quem você se tornará agora, livre das correntes invisíveis que um dia te aprisionaram? Você já notou como, depois da tempestade, o silêncio parece diferente? Ele não é apenas ausência de som, é uma presença densa, quase sagrada. Depois de atravessar a manipulação de um narcisista, esse silêncio chega como uma espécie de vazio cósmico. No começo ele assusta. Parece solidão, parece perda, parece abandono. Mas aos poucos se revela como um espaço de recriação. É nesse terreno silencioso que a alma começa a falar com sua própria voz, e não mais com o eco do outro. Carl Jung dizia que a individuação é um processo que exige coragem para enfrentar os abismos internos. Nesse momento da jornada, o espectador percebe que o narcisista não foi apenas um inimigo externo. Ele foi também um guia sombrio, um iniciador involuntário que o obrigou a olhar para dentro. A dor foi o portal e o vazio a travessia. Agora, diante do espelho quebrado, surge a chance de recolher os cacos e formar uma nova imagem de si mesmo, não mais distorcida. Mas a reconstrução não é feita de forma limpa. Cada pedaço da sombra retorna com força. Memórias esquecidas, traumas antigos, feridas infantis que o narcisista apenas reativou. É como se o passado inteiro viesse cobrar presença. O self, ao despertar, exige que nada mais seja negado. Tudo precisa ser visto, tudo precisa ser sentido. É nesse ponto que muitos desistem, porque o confronto interno é brutal. Mas é também aqui que nasce a verdadeira transformação. Você percebe que não há mais como fugir de si mesmo. As máscaras que usava para sobreviver já não servem. As desculpas que contava já não sustentam. A sombra se apresenta como um espelho inevitável, e nele você vê não apenas sua dor, mas também sua potência. O que você chama de fragilidade pode ser, na verdade, sensibilidade. O que você chama de erro pode ser, na verdade, experiência. O que você chama de fracasso pode ser, na verdade, o início de um caminho autêntico. Essa inversão de perspectiva é o que Jung chamava de alquimia psíquica. Transformar chumbo em ouro, transformar dor em consciência. O narcisista tentou usar sua sombra contra você, mas agora você aprende a integrá-la. Cada lembrança dolorosa deixa de ser prisão e se torna aprendizado. Cada ferida deixa de ser vergonha e se torna cicatriz de sobrevivência. Cada manipulação deixa de ser derrota e se torna revelação. Então surge a descoberta mais profunda. A liberdade não está em eliminar o narcisista, mas em não precisar mais dele. O poder dele termina no instante em que você percebe que não há nada fora que possa definir quem você é. A busca por reconhecimento externo perde força e uma nova chama começa a acender por dentro. Essa chama é silenciosa, mas intensa. Não é feita de aplausos, mas de presença. Não é feita de aprovação, mas de verdade. No entanto, essa verdade não vem sem dor. Ela exige desapego, exige rupturas, exige a coragem de caminhar só por um tempo. Porque ao se libertar do ciclo, você não apenas se afasta do manipulador, você também se afasta de todas as ilusões que sustentava. Isso pode gerar um luto profundo, uma sensação de vazio insuportável. Mas esse luto é necessário. É o enterro das máscaras, o fechamento do teatro que manteve você cativo por tanto tempo. E no meio desse luto, algo extraordinário acontece. Você começa a sentir uma estranha sensação de leveza. É como se, ao soltar as correntes invisíveis, seu corpo respirasse diferente, seu coração batesse mais livre, sua mente abrisse espaço para novas possibilidades.
O que antes parecia impossível, viver sem aquele olhar, sem aquela presença, sem aquele ciclo, começa a se tornar não apenas possível, mas desejável. Esse é o paradoxo da libertação. No início, dói como se você estivesse perdendo tudo. Depois, você percebe que está ganhando algo que não tem preço, a si mesmo. Eu dizia que a jornada do herói interior sempre passa pela morte simbólica. E é exatamente isso que acontece aqui. Uma parte de você morre, mas outra, muito mais autêntica, nasce. E essa nova versão não é frágil, não é dependente, não é sombra. Ela é inteira. A cada passo, você sente que está recuperando fragmentos esquecidos de si. Aqueles sonhos antigos que você abandonou começam a sussurrar novamente. Aquela criatividade sufocada começa a pulsar de novo. Aquela voz interna, tantas vezes calada, volta a falar. É como se houvesse uma reunião de todas as partes de sua alma, voltando uma a uma para ocupar o lugar que lhes pertence. Esse processo não é rápido, mas é profundo. É um renascimento lento, mas irreversível. E o mais impressionante é que, ao recuperar a si mesmo, você começa a enxergar os narcisistas do mundo com outros olhos. Eles já não parecem deuses, já não parecem monstros, já não parecem mistérios indecifráveis. Eles se revelam pelo que são, pessoas presas em suas próprias sombras, tentando controlar os outros para não encarar o vazio que os consome por dentro. Essa percepção não elimina o perigo, mas elimina o fascínio. E sem fascínio, não há armadilha. A armadilha só funciona quando você acredita que precisa dela. Quando percebe que não precisa mais, ela se desfaz como fumaça. O ciclo se quebra não pela fuga, mas pela consciência. Você deixa de ser presa quando entende que nunca foi fraco, apenas estava inconsciente. E a consciência é a luz que nenhum manipulador pode apagar. Mas aqui surge a pergunta mais perturbadora. O que fazer agora com essa nova consciência? Porque ela não te deixa voltar ao que era antes. Você não pode mais fingir, não pode mais se enganar, não pode mais viver de ilusões. Essa é a responsabilidade da liberdade. Você agora precisa viver de acordo com sua verdade. Isso pode ser assustador porque exige escolhas reais, exige coragem, exige autenticidade. E talvez seja aqui que você perceba o verdadeiro presente escondido dentro da dor. O encontro com o narcisista perigoso não foi apenas destruição, foi também iniciação. Ele te obrigou a descer ao submundo de si mesmo, a encarar seus medos mais profundos, a enfrentar sua sombra. E ao fazer isso, sem querer, te entregou a chave da individuação, a chave de se tornar inteiro. O self desperta não como uma explosão, mas como um sopro contínuo. Ele te chama para viver de forma alinhada, para integrar suas luzes e suas sombras, para abandonar as máscaras e habitar sua própria essência. Esse chamado é suave, mas firme. E uma vez que você o ouve, não há como desouvir. É um convite que ecoa, que insiste, que te conduz. E nesse ponto a jornada ganha outra dimensão. Já não se trata apenas de se libertar do narcisista, mas de se libertar de todas as formas de manipulação que você mesmo perpetua contra si. Porque o inimigo externo sempre foi também um reflexo do inimigo interno. A voz que dizia, você não é suficiente, não começou fora, começou dentro. E agora, com a consciência desperta, você tem a chance de silenciá-la. O processo não é simples, não é rápido, não é linear. Mas cada passo é um ato de coragem. Cada vez que você escolhe sua verdade em vez da ilusão, sua alma se fortalece. Cada vez que você honra sua sombra em vez de negá-la, sua psique se integra. Cada vez que você se olha no espelho e aceita quem vê, sem máscaras, você renasce. E assim a espiral continua. O mergulho não terminou, apenas mudou de direção. Do confronto com o outro, você agora se volta para dentro. Do labirinto da manipulação, você agora entra no templo da consciência. Da prisão invisível, você agora caminha para a liberdade autêntica. E a pergunta que pulsa é: quem você será quando finalmente abraçar não apenas sua luz, mas também sua sombra? O silêncio que agora envolve suas memórias não é ausência, mas continuidade. É como o eco de uma sinfonia que não se extingue quando os instrumentos se calam, mas que permanece vibrando no ar, tocando cordas invisíveis
dentro de você. Carl Jung nos lembrava que o inconsciente nunca dorme. Ele apenas espera, sussurrando símbolos que mais cedo ou mais tarde emergem para a superfície. E talvez, neste instante, você sinta que algo foi tocado, algo que não pode mais ser esquecido. Os narcisistas perigosos que atravessaram sua história não foram apenas personagens externos. Eles foram espelhos, arquétipos vivos que despertaram feridas e, ao mesmo tempo, abriram portais para seu próprio mergulho interior. Não se trata de odiá-los ou santificá-los, mas de compreender que cada encontro foi um convite disfarçado, um convite à consciência, à individuação, à integração daquilo que sempre esteve escondido em você. Perceba como cada palavra ouvida até aqui não era apenas uma descrição de outro, mas um reflexo de você mesmo. Cada metáfora era uma memória, cada imagem era uma sensação já vivida, cada pausa era uma janela para o seu próprio silêncio. O inimigo externo não era apenas ameaça, era também professor. E o aprendizado não está nas respostas, mas na coragem de sustentar as perguntas. Agora, enquanto respira, note como seu corpo guarda lembranças que sua mente havia tentado apagar. O arrepio, o peso no peito, as lágrimas contidas, tudo isso é linguagem. É o inconsciente pedindo espaço, é a sombra pedindo integração. Jung dizia que não há luz sem sombra e não há consciência sem dor. Talvez hoje você perceba que a ferida nunca foi sinal de fraqueza, mas de humanidade. O eco desta jornada não se encerra aqui. Ele continuará surgindo em seus dias, nos olhares que cruzar, nos silêncios que sentir, nas escolhas que fizer. A cada encontro futuro, haverá um reconhecimento silencioso. Você já viu essa máscara antes, já sentiu esse vazio antes, já caminhou nesse labirinto antes. E agora, pela primeira vez, tem a chave para não se perder novamente. Mas essa chave não é arma contra o outro, é portal para dentro. É a lembrança de que sua essência não pode ser sequestrada, que seu self é indestrutível, que nenhuma manipulação pode apagar aquilo que é genuinamente seu. Essa é a descoberta mais profunda. O que você buscava lá fora sempre esteve dentro, aguardando apenas o instante da revelação. E talvez a revelação seja esta: você não foi destruído, você foi iniciado. A dor não foi apenas sofrimento, foi alquimia. O vazio não foi apenas ausência, foi preparação. O narcisista não foi apenas sombra, foi catalisador. O que parecia fim é, na verdade, germinação. O que parecia ruína é, na verdade, fundação. Deixe que essa compreensão vibre em você como uma semente silenciosa. Ela não precisa de pressa, não precisa de resposta imediata. Basta que seja plantada, e o inconsciente cuidará de fazê-la florescer no tempo certo. Um dia, em um momento inesperado, você se lembrará destas palavras e sentirá que algo em você se moveu sem esforço. E se algo em você se moveu hoje, permita que esse movimento encontre continuidade. Compartilhe este caminho não como quem entrega informação, mas como quem espalha sementes. Curta, comente, inscreva-se não por hábito, mas por significado. Como quem diz ao universo: eu escolho continuar esta jornada de consciência. Porque, no fim, toda revelação verdadeira não se fecha, ela se expande. E talvez a frase que precise ficar gravada em você seja simples, mas inevitável. A sombra não é o que te aprisiona, é o que te guia para a luz.